queridos ouvintes. Hoje é dia 5 de novembro de 2021 e estamos chegando com mais uma edição do Respira Cultura, podcast produzido pelo Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Vocês nos acompanham pelo blog da redação em urgs.br/destaques rádio, pelo Lumina Podcasts e pelas principais plataformas. Eu sou Liz de Bortoli e hoje apresentam também os jornalistas Mariana Cirena e André Grassi. Oi, Liz, Mariana e ouvintes. Na madrugada da última segunda-feira, morreu um dos maiores músicos brasileiros. O pianista Nelson Freire nos deixou aos 77 anos, no momento em que se aguardava a retomada de sua agenda de recitais, interrompida no início da pandemia. Nelson Freire é um daqueles casos de unanimidade em diversos aspectos, seja da técnica, da postura profissional, do histórico como criança prodígio ou do convívio pessoal para os poucos que tiveram esse privilégio, já que o músico era bastante reservado. Oi, André. Oi, Liz. Olá, ouvintes. Aqui Mariana Cirena. Quase uma semana depois da morte, os obituários já apresentaram os principais aspectos de sua vida e diversos comentários de colegas pianistas, estudiosos e fãs. O Respira Cultura homenageia Nelson Freire com alguns depoimentos de pianistas próximos de nós, começando com Olinda Alessandrini, parceira da Rádio da Universidade. Nelson Freire foi um dos maiores pianistas e músicos de todos os tempos. O mundo musical está de luto. É uma tristeza muito grande a perda de uma pessoa como ele. Ele era muito humilde, muito generoso e a música brotava da sua alma. Nelson Freire se comunicava através da música, abrindo seu coração. Eu tive o privilégio de ter alguns contatos com o Nelson Freire fora do Brasil, virando páginas para ele, conversando numa viagem de trem, escrevendo 2 artigos para o jornal aqui de Porto Alegre, quando ele tocou, um recital sozinho e um com a Marta Argerich. E tive o prazer de vê-lo estudando, como é que era que ele estudava, como é que ele concebia as obras, mas tudo estava muito dentro dele, tudo brotava de uma maneira muito espontânea, muito natural. Ele tinha uma sonoridade rica e encantadora, uma técnica deslumbrante, impecável. Ele era muito fiel às partituras, ao compositor. Ele estava constantemente elaborando as obras, principalmente as que ele gostava de tocar. Nelson Freire trabalhava as obras até ficarem muito maduras, e ele dizia que este era o momento de tocar em público. Ele representa agora um grande vazio na nossa vida musical, e ele foi um grande representante do Brasil no exterior, premiadíssimo, elogiadíssimo pela crítica, participando de grandes festivais, de grandes concertos nas maiores salas do mundo. É um brasileiro do qual nós devemos nos orgulhar. E a perda dele é muito triste para todos nós. Olinda Alessandrini também republicou nas redes sociais um artigo escrito em 2006 sobre uma das apresentações de Nelson Freire em Porto Alegre. Nós ouvimos também a professora Cristina Caparelli, do Instituto de Artes da URGS, que além da admiração profissional, teve oportunidades de encontrar pessoalmente o pianista mineiro. Eu recebi a notícia do falecimento do Nelson Freire com profunda tristeza. Para o mundo do piano, para o mundo da música clássica, é como se fosse uma parte extremamente importante, valiosa
que se vai. E a gente não pode repor isso, não tem como repor esse tesouro, esse legado, essa imagem que o Nelson Freire foi para todos nós. Quando eu penso que em 1969, 70, eu tive, por várias razões, a oportunidade de jantar com ele, de frequentar os concertos, de conversar o pouco que ele conversava, mas ele sempre, apesar de calado, ele era sempre extremamente educado e cortês. E depois, mais tarde, no Teatro São Pedro, quando Fred Gerling, meu marido, regeu o concerto de Mozart, concerto de Shostakovich, e a gente poder ver de perto, ele foi cedo demais, é um infortúnio, mas, ao mesmo tempo, eu penso que todas as grandiosas, maravilhosas gravações dele, aí verdadeiramente cabe música clássica, porque é isto que ele é, um pianista clássico, equilibrado, bem resolvido e num piano mágico, na sonoridade, com tudo assim, com tudo que tem direito, do equilíbrio, da elegância, da proporção. Então é isso que eu tenho a dizer, da profunda tristeza e também da honra que será respeitar e valorizar esse imenso legado. Nelson Freire era avesso a entrevistas, principalmente para televisão e rádio. Em 2018, quando tocou na capital gaúcha interpretando Chopin, preferiu responder por e-mail à colega Ana Laura Freitas, do programa Nota Musical. Freire disse que Chopin é o mais universal dos compositores. E nós ouvimos também o professor Ney Fialkov, igualmente do Instituto de Artes da URGS, sobre a perda de Nelson Freire. Tem sido uma característica do Brasil fornecer grandes nomes do piano, como Guiomar Novaes, Yara Bernetti, Madalena Taliaferro e alguns outros, né? Algumas outras estrelas. E Nelson Freire é uma dessas estrelas. Embora ele não tenha sido um professor, nós todos podemos dizer que aprendemos muito com ele e ele vai continuar sendo professor de muitos pianistas e de músicos em geral, pela maneira tão calorosa que ele abraçou a música, e particularmente a música para piano. E aqueles que tiveram o privilégio de assistir uma execução ao vivo dele, sabem que se trata de alguém que tocava fundo na alma das pessoas, com uma abnegação, uma dedicação, e nisso eu acho que isso foi o seu maior legado. Além da técnica impecável, a poesia que ele fazia de cada peça, cada trecho era valorizado, sempre havia um esmero na preparação, e acima de tudo uma intenção expressiva inesgotável. Eu que assisti a Nelson Freire tocando em diversos fóruns diferentes, dos mais famosos a outros bem menos famosos, nunca ouvi qualquer ponta de menosprezo por esses fóruns menos famosos. Eu acho que isso foi uma das lições grandes que se aprende com um grande músico que tem tanta ética em relação à música. Ele dava o melhor de si em qualquer situação e venerava a música para piano e nos deixou grandes contribuições na interpretação não só dos clássicos de Chopin e Schumann, e Brahms, mas também com a música brasileira que ele gravou. Parte o Nelson Freire, mas fica conosco esse
esse legado, né, que nós temos que levar adiante. Música é uma atividade essencialmente humanista e precisa passar de mão em mão, de ouvido em ouvido, como as histórias que a gente conta para as outras gerações. Obrigado, Nelson Freire. Respira Cultura. Já vejo as casas ocupadas, as portas desenhadas no vergonhoso muro da Mauá. E o Respira Cultura retoma o cenário cultural da cidade nesta pandemia. Pandemia que, por sinal, ainda não acabou. Por mais que alguns eventos presenciais já tenham voltado, o impacto da Covid-19 nos espaços culturais e na vida dos artistas continua. Um dos lugares que foram e continuam sendo muito afetados é o Bar Ocidente, um ícone da noite da cultura de Porto Alegre que está prestes a completar 41 anos. Pois é, está marcada para a noite de hoje, dia 5, e para a próxima sexta-feira, dia 12, a segunda edição do Socorro Ocidente Show, um festival online criado para arrecadar recursos para o Ocidente e, de quebra, divertir os fãs que estão com saudade de uma festa. Quem adquirir ingresso vai poder assistir a mais de 40 atrações artísticas e ajudar o bar a seguir em frente. A primeira edição do Socorro Ocidente Show aconteceu em julho e o público virtual foi de mais de 1.000 pessoas. Nomes de peso do rock gaúcho quiseram participar com performances pré-gravadas. Nós conversamos com a Júlia Bart, parte da equipe do bar e uma das organizadoras do evento. O Ocidente já voltou com eventos presenciais, mas é para um público muito limitado, né? Então, a gente está precisando ainda de ajuda, está bem difícil, assim, pagar as contas por lá. E a gente resolveu também que a gente queria fazer um segundo Socorro Ocidente Show, que também revertesse bilheteria para os artistas, né? Porque os artistas também estão nesse buraco, né, de ter ficado sem trabalho durante quase 2 anos. E então, o que aconteceu? No Socorro Ocidente Show, a gente teve uma evolução estética e de produção, assim, porque a nossa equipe aumentou, né? O primeiro, nós éramos só 3 pessoas, montando, produzindo, fazendo contato com esses artistas, e também teve bandas que fizeram, né? Tocaram dentro do bar, e a gente fazendo tudo, câmera, som, luz, enfim. Agora a gente tem uma equipe maior, né? E isso possibilitou que a gente fizesse coisas um pouco mais bem produzidas, né? Nesse, por exemplo, tem muito mais teatro, e, né, a turma do teatro, do cinema, muitas coisas gravadas dentro do próprio bar, né? Muito mais bandas, as bandas estão tocando mais músicas, enfim, cresceu. Temos mestres de cerimônia que apresentam cada noite. E como a gente já tinha gastado, né, vários dos grandes nomes, né, a gente ainda tem grandes nomes nessa edição, mas nessa edição também a gente está mostrando algumas bandas que já não são tão conhecidas do público, né, misturando com algumas conhecidas. Temos atrações de fora de Porto Alegre, como o Thunderbird, o Fred 04 e o Mundo Livre S.A., estão fazendo uma participação, Tata Aeroplano, a Anvil FX, uma banda de São Paulo também, de amigos de lá, né? Muita gente de fora também contribuindo para esse evento, né? E não é só de música que vive o Ocidente. Na sua história, o casarão da esquina da Avenida Oswaldo Aranha com a Rua General João Teles abrigou as mais diversas expressões artísticas, o que se reflete no festival. O Ocidente, ele é
né, todo mundo conhece ele por ele ter sido berço dos primeiros shows dessas bandas do rock gaúcho nos anos 80, mas ele era um lugar muito de artistas do teatro e do cinema no início, né? E então algumas coisas a gente propôs, outras surgiram, né? Então a gente vai ter, por exemplo, um pedaço de um espetáculo que o Bob Bale está ensaiando com o Castanha e com a Rose Canal, que é o Requiem para Piaf. A gente tem a Mirna Spritzer e o Sérgio Lukin criaram uma dupla de velhinhos judeus do bairro que entram no Ocidente, que é o Vrum e Lube no Clube de Esquina. O Marcos Contreras produziu um mini-doc sobre Cláudio Honor, que é um sambista das antigas aqui de Porto Alegre. Tem o Coletivo Teatro da Crueldade, com fragmentos do espetáculo que eles estão apresentando, que é o Útero. Tem os Performers da FAM, que é uma festa do Ocidente, que tem, né, burlesco e performance, que também estão participando, eles entram como vinhetas durante todo o espetáculo. A gente produziu um curta que se chama O Último Beijo, que é um texto incrível, que foi adaptado pelo Marcos Ronchetti, e no elenco tem Lauro Ramalho, Caio Prates, João Carlos Castanha também, e o Raiz Lima Verde, é incrível. Enfim, tem a Cici Bettina Venturini fez um poema, tem um monte de participação, tem os escritores também, a gente tem Paulo Scott, a Clarice Miller, a Juliana Ben, o Guto Leite, enfim, além de todas as bandas, né? Incríveis, é um elenco enorme, são mais de 40 atrações, gente, então queria convidar todos para assistir e contribuírem com a gente para a gente continuar existindo, tanto o Ocidente quanto os artistas, né? Essa preocupação em existir e resistir também envolve todo um cuidado no retorno dos eventos presenciais, além de muita cautela no planejamento do bar para o futuro. A gente não está planejando muito porque para não gerar frustração, né? Várias vezes durante esse tempo parecia que ia reabrir, a gente começava devagarinho, pum, fecha tudo de novo. Então a gente está cético porque acha que a gente sabe a importância da gente manter os protocolos e cuidado, né? Isso não tem dúvida. A gente se preocupa muito com a equipe do bar também, né? Então a gente está indo devagarinho, assim, já estamos, né, voltando com as festas, onde já pode ter pista de dança, mas na pista de dança é só de máscara, não pode beber na pista, né, na pista de dança, não pode ter nem copo na mão. Enfim, são coisas que a gente está cumprindo, mas é difícil, porque é uma negociação com o público, né? As pessoas reclamam mais de terem que botar a máscara do que de reclamar de alguém estar sem máscara. Então é uma loucura. Está todo mundo exausto, ninguém aguenta mais, as pessoas estão loucas, né, para liberar geral. Mas acho que a gente ainda tem que ir um pouquinho devagar, aos poucos. Vamos abaixar mais essa curva aí para poder liberar geral. E ainda falando do público dos eventos, ele está comparecendo. Não é o mesmo público, né? Tem isso também. É o público que já disse chega. Acho que tem muita gente que vai demorar um tempo ainda para conseguir voltar à convivência, né, coletiva, assim, presencial. Mas o público tá voltando, sim. Os shows têm vendido os ingressos, né? Principalmente os shows que são para pouquíssimas pessoas. Mas mesmo assim, né, é uma bilheteria minúscula, assim, a gente não está conseguindo planejar nenhum evento grande, trazer artistas de fora é impossível, né, vendendo 50 ingressos não consegue, a não ser que faça ingresso a R$300 para pagar custos, né, de um show maior e tal. Então a gente está devagarinho, e é isso, vamos indo devagar e sempre, para não parar mais. As atividades também não vão parar no ambiente virtual. A ideia do Ocidente é seguir oferecendo atrações pela internet. Vários eventos vão ser híbridos, né? Agora, em novembro, por exemplo, o Sarau Elétrico volta e ele vai ser presencial, mas também transmitido, porque vai ser para poucas pessoas, né? O projeto Espaçonave, que a gente está acontecendo no Ocidente, que é projeto de shows e teatro LGBTQI+, nas sextas-feiras. Também ele tá híbrido, dá para assistir lá, mas também dá para assistir online, pode comprar das duas formas. Algumas festas estão fazendo assim também,
E o Socorro Ocidente Show foi uma brincadeira que deu certo, né, a primeira edição, e a gente queria muito que ele continuasse, porque é muito divertido a gente fazer esse evento que misture todas as coisas que acontecem no Ocidente numa noite só. Talvez a gente comece a fazer ele de alguma forma presencial também, eu espero, né? Mas para isso a gente precisa de mais segurança, assim. Mas eu quero muito que o Socorro Ocidente Show continue. Sou uma das diretoras, né, do show, junto com a Virginia Simone. E ter algumas coisas sendo feitas lá, continuar tendo, né, essas pessoas que mandam os vídeos e tal, mas algumas dos números serem ao vivo lá no Ocidente, acho que ia ser muito legal. Mas ainda precisamos aprender um pouco mais, ter um pouquinho mais de experiência para chegar aí. Os ingressos para o Socorro Ocidente Show custam entre R$20 e R$80. O link para comprar está na descrição deste episódio. Depois da estreia, os vídeos vão ficar disponíveis por 72 horas. E todas as informações sobre a programação do Ocidente estão nas redes sociais do bar, Facebook e Instagram. E depois da meia-noite, a fauna ensandecida do Ocidente, digitando em frente ao metrô. Berlim, Berlim, Bonfim, Bonfim. No momento de leitura de hoje, a gente traz justamente um pouco do início da história do Bar Ocidente, num trecho do livro História de um Bonfim, Boemia e Transgressão e um Bairro Maldito, de Lúcio Fernandes Pedroso. Nesta parte, o autor inclui depoimentos de Fiapo Bart, um dos proprietários fundadores do Ocidente, que conta aspectos da abertura do bar em 1980. Muito do que torna o Ocidente interessante ainda hoje é a ambientação, o tom de luz, as cores das paredes, os formatos e distribuições das salas. O bar abriu sem divulgação e sem placa na fachada, características, aliás, que permanecem até hoje. O Ocidente não tem letreiro e raras vezes se fez publicidade dele. Os shows e os eventos que ocorrem lá são divulgados, mas não o bar em si. De acordo com Fiapo, os primeiros dias foram confusos. Quando abriu, o bar tinha um freezer com uma capacidade para 3 caixas de cerveja. Nenhum dos sócios havia trabalhado em bar, ninguém tinha nenhuma experiência com administração ou com restaurante. Eles decidiram abrir em uma segunda-feira, dia 3 de dezembro de 1980, para poderem aprender até o final de semana como tocar o estabelecimento. A gente abriu numa segunda, às 7 da noite, e às 7h10 tinha 200 pessoas aqui dentro. E passamos 2, 3 anos sem respirar. O público do bar era composto, no princípio, por pessoas envolvidas com teatro, artes plásticas, amigos de faculdade dos proprietários. A cerveja terminou logo, mas o público gostou da proposta do bar. Aliás, a cerveja era um artigo escasso na cidade durante o verão naquela época, relata Fiapo. A gente trabalhava aqui até às 7 da manhã. Às 7 da manhã, a gente pegava uma Kombi desses transportes aqui na frente e ia para um depósito de cerveja. Eles vendiam uma caixa por pessoa, então a gente enchia a Kombi de gente. Ia lá e cada um comprava uma caixa de cerveja, botava para dentro da Kombi. O pessoal voltava de táxi. A Kombi voltava, nós carregávamos a cerveja para cima. Ia para casa, isso já era 11 horas, mais ou menos. Dormia até às 5 da tarde, às 6 estava aqui para fazer faxina e abrir de novo. E assim, o Respira Cultura de hoje se despede por aqui. O programa teve a produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. A apresentação foi comigo, Liz de Bortoli, em parceria com a jornalista Mariana Sirena e o jornalista André Grassi, que também fez a edição de áudio. Na trilha sonora, ouvimos trecho de gravações com Nelson Freire disponibilizadas no YouTube pelo Instituto Piano Brasileiro. Aos 12 anos, em seu primeiro disco, tocando a valsa número 14 de Chopin. Aos 15 anos, quando estudava em Viena, interpretando o Andante Spianato, também de Chopin, em leitura à primeira vista.
e com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, regida por Arlindo Teixeira em 1987, tocando o Concerto número 4 para piano e orquestra de Beethoven. Também ouvimos Berlim Bonfim, de Ney Lisboa e Ike Gomes, com o Tangos e Tragédias. E não esquece de seguir a rádio da Universidade nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo. A gente volta na próxima sexta-feira, pela manhã. Até lá!